Se eu agora escolhesse uma coluna, vamos supor que eu vou pegar essa coluna aqui, até este elemento. E eu somo esses valores. Por exemplo, 1 mais 3, 4, com mais 6, 10, com mais 10, 20, com mais 15, 35. Olha o resultado aqui. Não quero pegar essa coluna, quero pegar essa outra aqui. Tudo bem. E eu quero pegar até aqui. Também tudo bem. Sempre eu tenho que pegar o começo de uma coluna. Então, vou pegar aqui o começo dessa coluna, aqui é o começo dessa coluna. Se eu pegar a partir de algum valor qualquer diferente de 1, não vai dar certo essa construção. 1 mais 2, 3, com mais 3, 6, com mais 4, 10, com mais 5, 15, com mais 6, 21, com mais 7, 28. Olha o resultado ali. Se eu pegasse, por exemplo, essa coluna até esse número 15, 1 mais 5, 6, com mais 15, 21. Não, mas eu quero estender e pegar até aqui, não tem problema. 1 mais 5, 6, com 15, 21, com mais 35 deu o 56. O que normalmente a gente fala então é que quando você vai somar uma coluna, o resultado está na diagonal do último valor que você pegou. Escrevendo isso na forma de números binomiais. Vamos escolher algumas aqui e a gente depois vai traduzir isso para uma forma geral. Pego essa coluna aqui. Essa coluna comecei no número 2, 2. Binomial 2, 2. 2, 2. Somei esse binomial com o número que está logo abaixo dele. Quem que é o número abaixo dele? 3, 2. Somei com o binomial abaixo dele, 4, 2. Somei com o binomial abaixo dele, 5, 2 e até fui o 6, 2. Então vou marcar cada um deles aqui, 5, 2 e eu parei no 6, 2. Eu podia ir até onde eu quisesse nessa coluna. Eu escolhi parar aqui e aí eu verifico. Esse foi o último elemento. Onde está o resultado da soma desses elementos dessa coluna? Uma linha para baixo, uma coluna do lado direito. Então, uma linha para baixo, se esse número aqui estava na linha de número 6, o resultado vai estar na linha de número 7. E essa coluna era a coluna 2. Então, eu vim para a coluna 3. Resultado dessa soma é igual ao binomial 7, 3. Agora vamos tentar verificar o que está acontecendo. Quando você está somando valores de uma coluna, o número de baixo, que representa o número da coluna, permanece sempre o mesmo. Como o resultado final vai estar na diagonal, como a gente representou aqui, a coluna do valor do resultado vai ser uma a mais do que o número da coluna que você estava somando. Então eu estava somando a coluna 2, o resultado vai estar na coluna 3. Se eu tivesse aqui somando a coluna 10, o resultado estaria na coluna 11. E em relação aos números das linhas, você foi alterando, porque você foi pegando numa linha, depois na de baixo, na de baixo, na de baixo. Então esse número vai alterando de 1 em 1. E aí você se preocupa sempre com o último. O último vai te indicar que o resultado está na linha de baixo dele. Se a linha aqui foi 6, o resultado está na linha 7. E o mais interessante, uma coluna sempre começa com um número de linha e coluna iguais. Então pega essa coluna aqui, que foi essa que a gente fez. Quem que é o primeiro elemento? É o número da linha 4, coluna 4. Então é o binomial 4, 4. Se eu pegasse essa coluna aqui, quem que é o primeiro elemento? 3, 3. Quem que é o primeiro dessa? 1, 1. Então sempre isso acontece. Posso, portanto, representar de uma forma genérica assim, olha. Vou escrever que eu começo numa linha N e que a coluna tem que ser o mesmo número da linha, que foi o que a gente falou aqui para estar numa coluna, começar no primeiro elemento de uma coluna.
O que está acontecendo com cada elemento novo que está sendo somado? Eu estou acrescentando 1 na linha, 1 no número da linha. Então vai ficar n mais 1 e o número de baixo continua sendo n, que é a coluna sempre fixa. N mais 2, n, e assim por diante. Vamos dizer que o último valor que eu vou fazer na soma vai ser numa linha n mais k, em que a gente não sabe quanto é esse k. E lembra que a coluna tem que ser a mesma, n, que foi o que aconteceu aqui. Coluna 2, 2, 2, 2, coluna n, 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 n. N mais n, n mais 1, n mais 2, até n mais k. O que a gente fez afinal para chegar no valor final? Você pegou o último que você tinha somado da sua coluna, você percebeu que a soma é da coluna porque o n permanece constante, que é o número que está embaixo, o número de baixo é da coluna, então você está somando os elementos de uma mesma coluna. O resultado tem que estar pegando o último dos elementos, olha lá, uma linha para baixo dele e uma coluna para a direita dele. Se esse aqui é o nosso último elemento, o resultado dessa soma tem que estar uma linha para baixo dele. Se a linha dele é n mais k, uma para baixo é n mais k mais 1. n mais k mais 1. E, além de estar uma linha para baixo, está uma coluna para a direita. Se a coluna que eu somei era o número da coluna era a coluna de número n, uma para a direita vai ser n mais 1. E aí, de novo, a gente pode usar uma notação de somatória para representar isso aqui. O que está mudando? Só o número de cima. Então, eu vou falar, olha, tem uma somatória, um sigma maiúsculo, essa é a letra grega, já falei na primeira parte dessa explicação. Vou falar que eu estou somando binomiais, então vou fazer os parênteses aqui, estão ficando horríveis, mas tudo bem, não gostei, não está muito bom. Faz de conta que isso é um parênteses, isso aqui vai ser um outro parênteses, vou colocar aqui. O que está fixo? O número de baixo está fixo, n. O que está variando? O número de cima. Começou em n, aí foi para n mais 1, n mais 2, até chegar em n mais k. Você sempre está fazendo n mais alguma coisa. Você podia brigar comigo e falar, não, mas aqui você não fez n mais nada. Na verdade, você fez n mais 0, vira o n. Então, eu vou falar, ó, na parte de cima é n mais uma variável que eu vou chamar de i. Fecho parênteses aqui. Pronto, melhorou um pouco. O i é a minha variável, vai começar em 0, porque lá, se eu substituir ele por 0, vai ficar n mais 0, nn. Depois ele vai valer 1, n mais 1n. Depois ele vai valer 2, n mais 2n. E até qual eu fui? N mais kn. Então, o último valor da minha variável i vai ser k. É isso que eu ponho ali na minha somatória. E isso vai ser igual a n mais k mais 1 na coluna n mais 1, que é exatamente o que você fez ali, mas que você podia olhar para cá e falar, oh, o número de baixo está fixo, portanto eu estou somando a coluna n. Eu comecei no 0, então é nn, comecei no primeiro elemento da minha coluna e fui até o n mais k. Então eu sei, olhando para isso e olhando para o último valor que o i assume aqui, que o último número binomial que eu vou pegar vai ser o n mais kn. Se eu sei o último, lembra que eu sei o resultado da soma. Uma linha para baixo, uma coluna para a direita. N mais K, uma linha para baixo, N mais K mais 1. Última coluna, a coluna que eu peguei era N, uma mais, uma para a direita, N mais 1.
Então dá para entender essa somatória quando eu vejo isso aqui de uma forma um pouquinho mais simples. Além das colunas, a gente ainda vai poder somar as diagonais. A gente fala disso já já.